E Yuri Alberto está fora do Corinthians para 2020. Corinthians entra na briga por meia atacante argentino Acosta, tá fiel? Vou trazer essas informações para vocês aqui agora. Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas, fiel. Vamos falar sobre meia argentino, que o Corinthians entra na briga contra Atlético Mineiro e Vasco da Gama. E também não podemos esquecer de Yuri Alberto, que infelizmente vai nos deixar em 2025, certo, fiel? Peço humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, é totalmente gratuito, você não vai pagar nada. Chegando a 50 mil inscritos, vou sortear mais 2 camisetas do Corinthians para você. É um canal novinho, mas com muito potencial. Estamos crescendo muito rápido, graças aí à nossa colaboração mútua, certo, fiel? Então já deixa seu like, se inscreva no nosso canal e chega de enrolação, vamos falar do Coringão, nosso clube do coração. Fiel, quero começar aqui, hoje vamos falar somente sobre mercado da bola e quero começar a falar sobre o meia ofensiva argentino que pertence à Liga Americana, tá? Hoje ele tem 41 jogos, 19 assistências e 15 gols, tá? O Luciano Acosta, meia argentino, tá? O Corinthians entra na briga diretamente com o Vasco da Gama e Atlético Mineiro para adquirir os direitos federativos do atleta. Lembrando que lá o seu salário é de 2 milhões de reais e ele está disposto a baixar esse salário para atuar aqui no Brasil, certo, fiel? Qual que é a situação hoje entre Corinthians e Acosta? Existe uma negociação já em andamento? Já existe uma proposta corintiana ou não, fiel? É o seguinte, o Corinthians ele entrou recentemente agora na briga, tá? Já tinha Atlético Mineiro e Vasco negociando com o jogador. Obviamente, quando o Corinthians chega, é uma pedra em cima de qualquer negociação, tá? É o Corinthians que entrou na negociação e o jogador vê o Corinthians com bons olhos. Pelo menos essa é a informação que eu recebi hoje para trazer para vocês com pessoas diretamente ligadas ao timão. Corintianeiro, o Acosta vê o Corinthians com bons olhos, tá? Inclusive, tá fiel, o Corinthians deve preparar uma proposta para o jogador em breve. Não é oficial, porque o mercado da bola está fechado e não pode ter propostas oficiais, mas verbalmente, lógico que vai acontecer qualquer tipo de proposta, porque os clubes já estão preparando aí os seus objetivos, né, os seus elencos para 2025, tá fiel? Mas é outro jogador que interessa o Corinthians e o Corinthians vai para cima para tentar contratar o Acosta. Outra informação que eu recebi aqui para vocês, que já vou trazer de antemão, é que o Corinthians fará uma proposta única para o jogador, tá? Ele já deixou isso muito claro, porque o Corinthians e Augusto Melo não vai entrar em leilões para disputar o jogador. Se o Corinthians fizer uma proposta, o Atlético Mineiro cobrir ou o Vasco cobrir, o Corinthians não vai ficar aumentando dali, aí o Atlético aumenta de cá, aí o Vasco aumenta de lá. O Corinthians não vai entrar em leilão, ele já deixou muito claro. Se o Luciano Acosta quiser vir para o Corinthians, será pela proposta que o Corinthians vai fazer, que também, por ser uma proposta única, o Corinthians deve fazer uma boa proposta para tentar tirar o jogador de lá. Certo, fiel? Comentem, porque eu quero saber a sua opinião. Não está na pauta, mas eu quero trazer uma informação para vocês antes da gente ir para o Yuri Alberto, tá? Quero falar aqui para vocês sobre o Pogba, tá, fiel? Que está livre no mercado, já todas essas informações antes. Era um jogador que o Corinthians apenas monitorava e hoje as últimas informações que eu recebi é que o Corinthians está praticamente desistindo de Pogba, tá, fiel? Ah, corintianeiro, o Corinthians vai fazer uma proposta para o jogador, ainda é cedo para você descartar o atleta, fiel? O Pogba, ele entra quase na mesma situação do Mario Balotelli. É um jogador que está muito tempo parado, sua última partida foi em setembro de 2023. E mesmo se a gente voltar no tempo aí, quando ele assinou o contrato com o Juventus, nos seus últimos jogos, ele jogou aí, foram pouquíssimos jogos nas últimas 2 temporadas, nos últimos 2 anos, ele jogou aí, não jogou 15 jogos, tá? Então é um atleta que o Corinthians viu com carinho, tá? E sabe o seu potencial de marketing, mas não é um atleta hoje que vai render para o Corinthians aquilo que se espera também dentro de campo, porque o Corinthians também não vai ficar pagando aí 3 milhões e pouco, chegando a quase 4, igual o Sérgio Ramos, por um jogador que não consegue jogar, tá? Porque ele não jogou lá, tá, fiel? Os seus melhores aí anos foram em 2013, 2014,
Hoje, Paul Pogba, não vejo com bons olhos uma vinda para o Brasil pelo calendário, tá? Não via marketing, que ele é conhecido mundialmente, mas pelo calendário brasileiro, eu acredito que ele não conseguiria jogar o número de jogos esperados, porque nem lá na Europa, que não tem tantos jogos assim igual no Brasil, ele não conseguiu atingir a expectativa de partidas feitas, tá, fiel? Então o Corinthians, com este pensamento, deve deixar o Pogba. Lógico que futebol, as coisas mudam do dia para a noite, né, fiel? As coisas mudam muito rápido e quem sabe aí o Corinthians pode tentar fazer uma proposta. Mas na data de hoje, o Corinthians descarta totalmente a contratação de Paul Pogba, tá, fiel? E aí, por isso que ele também está interessado já também no Luciano Acosta, que é bem mais novo e está com números ótimos na Liga Americana. Comentem porque eu quero saber sua opinião. Agora vamos entrar vamos entrar aqui na situação do centroavante Yuri Alberto, tá? Centroavante do Timão, 26 gols na temporada, vai ser artilheiro do Brasil, tá, fiel? Se não alcançar a artilharia, vai perder apenas para o Pedro, mas o Pedro está lesionado, então nesse número restante de jogos, ele deve ultrapassar o Pedro, se tornando o maior atacante, o maior número de gols do Brasil, tá, fiel? Ó, as informações que eu tenho aqui, ela é que o Yuri Alberto não vai ficar no Corinthians, já era, acabou, são informações. Agora eu vou trazer para vocês que para quem assistiu o apito final do programa do Neto, tá, fiel, que passou ontem, nem precisa de informação, porque o próprio jogador falou. Ele disse as seguintes palavras: a minha preferência é a Inglaterra. Então acabou, fiel, não tem mais o que falar. Se existe uma proposta na mesa do West Ham e o jogador disse, porque agora ele falou, não é que ele entregou, ele falou, ele revelou. É até bom revelar logo para o Corinthians saber as suas prioridades. Ele disse: a minha preferência é a Inglaterra, o meu sonho é jogar na Premier League. Então não tem mais o que o Corinthians fazer, já que uma vez o seu contrato também está por vencer e o time vai comprar os seus direitos federativos. Então o Corinthians deve aceitar a proposta, sim, de 93 milhões de reais, valor aí de 21 mil libras, tá, fiel? Que o Corinthians aí vai ter que abraçar para adquirir o Yuri Alberto, para ceder o Yuri Alberto. 21 mil libras, a gente está falando aqui no total do jogador, né? Já que o Corinthians tem 50%, seria 10 milhões e meio de libras, tá, fiel? Para o Yuri Alberto sair hoje do Corinthians. É um valor muito pouco para o maior artilheiro do Brasil, com números impressionantes aí, são 26 gols, tá, fiel? Então, Yuri Alberto não fica no Corinthians para 2025. O próprio jogador revelou. Yuri Alberto foi perguntado: você fica no Corinthians para 2025? Ele falou: olha, é aquilo que eu falei para vocês quando ele disse, né, fiel? Que toda vez que os repórteres perguntavam, ele falava: a gente está conversando, estamos trabalhando nisso. E agora veio a revelação que ele falou que a sua preferência é a Inglaterra. Para o Yuri Alberto ficar no Corinthians, só se o Corinthians aumentar o seu salário e muito, que eu acredito que não vai acontecer, porque o jogador revelou que sonha em jogar lá na Inglaterra e já tem proposta do West Ham, que é um time aí da Inglaterra, tá, fiel? Então, realmente, Yuri Alberto em tom de adeus com a equipe do Corinthians, tá? Isso, por um lado, é lógico, a gente fica com o pesar no coração. Senti também muita amargura do lado do Yuri Alberto para com o Corinthians, tá, fiel? Passou por momentos muito difíceis, revelou momentos de depressão, momentos que ele chegava em casa e não conseguia dar nem atenção para os filhos sequer, momento de, vamos dizer assim, não vamos dizer assim, não é de perseguição, mas um momento de muita cobrança da mídia em cima do Yuri Alberto. Era só o Yuri Alberto que dava nas mídias, tá? Muita crítica em cima do atacante. Então o jogador, por ser uma figura pública, teve que passar por psicólogo, passou por um monte de coisa. Realmente foi uma situação muito complicada que o Yuri Alberto passou no Corinthians, porque ele chegou com uma grande expectativa e não apresentou aquela grande expectativa. E o ser humano, o maldito homem que confia no homem, né, fiel? Ele não quer saber que tem um ser humano lá do outro lado. Ele quer ir lá intermídio, ele quer ir lá escorraçar o ser humano do outro lado lá para conseguir ganhar aí cliques, likes, visualizações na mídia principal, audiência. É assim que funciona o mundo, tá, fiel? É assim que funciona também o mundo do futebol. Então, Yuri Alberto não é mais jogador do Corinthians. O Corinthians agora tem que definir suas prioridades. Ele tem que saber que tem que buscar um cara tão bom quanto o Yuri Alberto, tá, fiel? Ele tem que buscar um cara do mesmo nível do Yuri Alberto, tá? Então, quem seria esse centroavante que o Corinthians
vai buscar no mercado, tá? Obviamente que não é mais centroavante, né? Porque o Yuri Alberto estava jogando nas extremidades do campo. Trouxe informações que o Corinthians monitorava Alex Zerce, tá? Jogador que tem números impressionantes na LDU de Quito, tá, fiel? Mas ainda é muito cedo para a gente definir se o Alex Zerce será o substituto do Yuri Alberto. A questão aqui é que precisamos trazer alguém de nome, precisamos trazer alguém tão bom quanto o Yuri Alberto para a gente não sentir a carência que a gente vai sentir do Yuri Alberto, porque vamos sentir sim muita falta do atacante, porque, como eu disse aqui, é o maior atacante do Brasil. O cara tá fazendo gols todos os jogos. Obviamente que vai ser uma perca muito grande. E eu disse aqui em vídeos anteriores, tá, fiel? Eu disse em vídeos anteriores que a maior contratação do Corinthians seria se conseguisse a renovação com o Yuri Alberto e infelizmente não foi possível. Ah, mais um detalhe. Este canal aqui, novamente, foi o primeiro a dar uma informação de grande importância, que é a confirmação da saída do Yuri Alberto em 2025. Como nesse, vamos dizer assim, né, nesse mundo que eu acabei de citar de maldito homem que confia no homem, não vou ganhar crédito por isso. Espero que os meus créditos sejam vocês, porque vocês sim são minha principal preferência. Certo, fiel? Comentem, vou querer saber sua opinião sobre isso, tá? Vou querer saber muito. Vai comentando aí, vai deixando o like. Eu vou estar online e vou responder todos os seus comentários, sem exceção. Muito obrigado por tudo e vai Corinthians!